Oi gente, comentários hoje então sobre o livro Mortos Entre Vivos, do John Ajvide Lindqvist. Não sei se é assim que fala, mas esse cara é um dos meus autores favoritos da vida. Ele é muito bom, ele manda muito bem. Eu tenho dele os que eu já li, né? Esses dois clássicos assim muito bons, que é o Deixa Ela Entrar, que é uma história de vampiro, e o Melodia do Mal, que é um drama de terror com crianças. Dia, não sei se tem um vídeo resenha do Deixa Ela Entrar, eu acho que eu não fiz no canal, mas eu tô querendo fazer uma releitura dele. E assim que eu terminar de fazer a releitura, eu vou trazer um vídeo bem mais pesado assim pro canal, fora daquela resenha padrão que a gente sempre faz, né? Porque o livro ele tem muita coisa ao que ser falado também. E o livro então Mortos Entre Vivos tem essa frase aqui, né? Lembra Stephen King na melhor forma, só que eu acho que lembra mesmo um pouquinho do Stephen King, a narrativa, a escrita, só que eu acho que o John, porque a gente é íntimo, ele consegue dar um peso a mais para os personagens que eu não vejo muito o Stephen King dando. O Stephen King dá, sim, uma hora bem carregada para os personagens, só que aqui o John ele consegue fazer isso de uma forma mais dramática, mais pessoal, sabe? Os personagens, todos eles têm um motivo de estar na história. Eles não estão jogados, todos eles têm um arco, né, e todos eles têm uma carga dramática muito grande. Mortos Entre Vivos é uma história sobre zumbis. Vai trazer então 3 ciclos familiares, nós vamos ter 3 famílias ao decorrer da história inteira. Então a gente tem o David, a Eva e o Magnus, que são o pai, a mãe e o filhinho pequenininho. Vamos ter o arco também de uma avó e da sua neta. E vamos ter um outro arco de um avô, a sua filha e o seu netinho que acabou de falecer, que acabou de morrer. Nenhum deles se conhecem, essas famílias não se conhecem, elas se interligam ali ao decorrer da história, mas não de forma muito profunda, elas se ligam assim de forma bem superficial, mas até aí não faz diferença para a história, tá? E o que acontece? De uma hora para outra acontece um surto de eletricidade, né? Os aparelhos simplesmente não conseguem desligar, as luzes começam a faiscar, então é como se fosse um surto, uma onda de eletricidade que percorre ali a região onde se passa a história. E as pessoas começam com uma dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça insuportável. E quando isso passa, as pessoas têm a maravilhosa surpresa de que os mortos voltaram à vida, né? Então simplesmente um tio que você perdeu há, sei lá, 2, 3 meses atrás, que já foi enterrado, aparece na sua porta. Alguns em até estágio avançado de putrefação. E os mortos do IML, né, simplesmente voltam todos de uma vez. E é aquela algazarra, ninguém sabe o que fazer. Só que essa história, ela não vai ser um livro de zumbis naquele estilo clássico, né, do Madrugada dos Mortos, do zumbi que quer comer as pessoas, enfim. Eles simplesmente voltam e não sabem o que fazer com isso. Só que eles voltam como se não fossem eles mesmos. Eles têm aquele olhar catatônico, eles não falam, eles não sabem o que estão fazendo, então aparentemente eles são inofensivos. E o foco da história é mostrar a reação desses 3 ciclos familiares, né, com tudo isso que está acontecendo. E fazem também a gente refletir sobre o que nós faríamos também caso uma coisa assim acontecesse, né? Mas onde que começa o lado dramático da história? Quando cada uma dessas famílias teve uma perda, teve uma pessoa que morreu. Então no caso da família lá tradicional, né, brasileira, eles perderam a mãe deles, a Eva acabou de sofrer um acidente e morreu, e o cara acabou de descobrir que ela está morta e na mesma hora ela volta à vida. A morte dela aconteceu exatamente no dia do surto de eletricidade que trouxe os mortos à vida. Nós temos então o arco da avó e da neta, né, uma neta adolescente, acho que o nome dela é Flora. Ela perdeu o avô dela há algum tempo atrás, e esse cara volta também para a casa delas. E nós temos então um arco que eu acho que é o mais pesado da história, que é o do avô, que é o Mahler, que acabou de perder o netinho dele. Nós temos uma cena, meu Deus, arrepiante, é uma cena assim eu fiquei todo arrepiado na hora que eu li, dele desenterrando o moleque, né, no cemitério. É uma cena assim digna de filme de terror, mas não pelo lado sinistro da coisa, né? Não pelo fato dele desenterrar um cadáver que ele colocou a orelha lá na terra e sentiu e ouviu, né, sons de alguém arranhando o caixão. Mas é muito pesada no sentido de a gente sente o luto dele.
sabe? O desespero dele em desenterrar aquela criança. E eu acho que o arco do Mahler, né, desse senhor, é o mais pesado da história porque a gente sente muito a questão da recusa da morte, né, da recusa de você passar pelo luto, de você negar a morte. Então, quando o Mahler desenterra esse menino, ele leva para casa, ele tenta cuidar daquela... O menino já tá parecendo uma múmia. Ele tá preto, ele tá em avançado lá de putrefação, sabe? Ele tá horrível, a criança. E ele fica cuidando, ele compra talco, ele compra creme para ver se amacia um pouco mais a pele do menino, ele dá banho, ele tenta alimentar. Então, assim, é uma cena, assim, que ela é muito pesada no sentido de dar muita dó dele, dá muita pena. A gente se compadece muito por aquela perda que ele tá sentindo. E a gente vê, fica bem claro isso, né, que é o fato dele cuidar daquele corpo, daquele cadáver, que não é um cadáver, é um símbolo muito forte da recusa, de você não aceitar que aquilo aconteceu. Tanto que até tem uma hora que ele vai informar a filha dele, né, que o filhinho dela tá vivo ainda, né, que ele conseguiu pegar o corpo do menino, ele tá na casa dele. Enfim, ela começa a participar de todo aquele processo de cuidar do menino. Só que chega uma hora que até a filha dele, até a mãe do menino, chega pra ele e fala, olha, a gente tem que aceitar que não é mais ele, tá na cara, não é o meu filho, não é o seu neto, a gente tem que aceitar que ele se foi. Então são frases desse tipo que eu acho que vão tornar a história mais significativa para quem já teve alguma perda desse tipo. Eu, né, gente, eu nunca, até hoje, né, ainda não tive uma perca de uma pessoa que fosse muito próxima a mim, né. Já tive parentes que morreram sim, mas pessoas muito próximas, do qual eu tinha uma ligação muito forte, ainda não aconteceu. Mas eu acho que se esse livro, pra mim, já teve um impacto tão grande, eu acho que pra uma pessoa perdeu realmente alguém muito importante pra ela, esse livro vai ter um significado altíssimo, vai ser muito assim, pesado, vai ser uma leitura pesada pra ela. Outros livros já foram escritos sobre isso, né? Tem o próprio livro do Cemitério Maldito, do Stephen King, que fala também sobre essa coisa da não aceitação da morte, do luto, da perda de um parente querido, né, e numa história de ficção. Então aqui eu acho que, enquanto lá no cemitério a gente tem ponto de vista do pai que perdeu o filho, né, aqui a gente vai ter então outros núcleos. Como eu falei, tem o núcleo da avó e da neta que perderam da menina que perdeu o avô, né? E essa personagem também é muito interessante. Ela é uma menina adolescente e ela é muito desapegada com a vida. Então, se por um lado a avó dela parte para um lado mais religioso da coisa e ela começa a acreditar que Cristo está voltando e ela tem que levar as pessoas a conhecerem Cristo enquanto ainda é tempo, porque os mortos voltarem é um sinal do apocalipse, a Flora já vai para aquele lado de o que porra tá acontecendo, sabe? Isso não faz sentido nenhum. E a Flora é uma personagem tão interessante que, apesar de ser uma adolescente, ela solta frases do tipo: deitada na cama, imóvel, Flora saboreava seu desprezo pelo mundo burguês de classe média no qual nascera. Era permitido ser um pouco diferente dos outros, era permitido ser um pouco louco e um pouco melancólico, contanto que fosse de um modo estético. Tudo que saísse desse padrão tinha que ser discutido com o psicólogo. Ela nunca sentira que ali era seu lugar. O que queria era gritar, espernear, explodir, quando a tolerância a envolvia como uma camisa de força. Então aqui nós temos uma pessoa que eu diria que é a única pessoa sã na história, né? Porque ela tem aquela coisa da angústia pela existência, ela meio que é uma pessoa que sente a dor do mundo e não consegue desenvolver isso, não consegue explicar isso, não consegue pôr para fora. Então aqui eu diria que nós temos um despertar aí de consciência, né, também. A Flora acaba sendo uma personagem que representa essas pessoas que já não conseguem mais ver sentido na existência. Então, se por um lado, como eu falei, a avó dela parte para essa coisa da religião, né, e da espiritualidade, a Flora já parte para um sentido de que ela não consegue mais ver sentido em nada, né, a não ser no que ela está vendo. Então, gente, o livro ele é muito bom, ele é um livro bem assim, não vai te dar as respostas. Ele é um livro que não explica o porquê que isso aconteceu. Ele tem até um final bem confuso, assim, no sentido de muito louco. É muito doido o que acontece no final. Então é um livro que não vai te dar as respostas. Só que eu acho que se você puxar para esse lado um pouco mais reflexivo da coisa, é uma história que te acrescenta muito, me fez pensar em muita coisa. E eu recomendo para todo mundo. Enfim, esse
esse autor ele nunca me decepciona, é muito difícil ele me decepcionar. E eu gosto muito dele porque todos os livros dele vão ter sim personagens carregados dessa coisa dramática, dessa coisa existencial. E na maioria das vezes as histórias dele envolvem crianças, o que deixa tudo mais polêmico, mais desconfortável e mais pesado, né? Então é um autor sensacional, vale muito a pena, eu recomendo demais. É um livro de leitura fluida, passa muito rápido, apesar de ser grande, ele passa muito rápido, você lê rapidinho. Eu li esse livro em menos de uma semana, então, e no ônibus, tá? Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês de comentar, deixar o seu comentário aí no canal, porque o YouTube já não divulga o meu canal como deveria antes, que ele é desmonetizado. Então, o seu comentário ajuda muito a dar um pouquinho mais de engajamento, então nem que for um coraçãozinho, um vai tomar no cu, um fora Bolsonaro, comentem aí embaixo. Beijo pra todo mundo, até a próxima.